Tá aqui, ó, doutor Maia. Fazer o contato, então, né? Para começar o nosso papo do sábado. O sábado quase pós-apocalíptico, assim, né? Ou bem no meio do apocalipse, não sei. A sensação é essa, pelo menos esse visual. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. E aí, tudo e bem? Aí, tudo bem. Estamos tudo bem aqui até o 8º andar, tá tudo certinho. Ah, então. E o elevador está funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando ainda, né? Mas e aí, doutor Maia, essa semana apocalíptica, assim, em termos de céu, o céu vermelho, o sol desaparecido, sol muito diferente, né? Uma sensação estranha, o ar super comprometido. Foi uma semana e tanto, né? Como é que está o nosso observador? O meu tá apavorado, tá? Debaixo da cama. Na realidade, nós temos que ser observadores dessas mudanças, tanto externas como internas, né? As externas estão muito violentas mesmo, né? Baseado nessas alterações de clima e seca absoluta, né? Então, vamos dizer assim, as coisas externas ligadas ao clima estão nos deixando assim meio apavorados, né? Inclusive com visões catastróficas, apocalípticas, né? Mas realmente eu acho que isso são ciclos, né, do próprio planeta, que se a gente volta para trás em épocas, se vê que já aconteceram coisas e uma delas é que eu me lembro de uma das extinções maiores da Terra, os cientistas calcularam que restou 600 humanos só. E nós estamos aqui com bilhões, né? Então é interessante essa vivência de planeta e o homem, né? É uma luta constante, mas que a gente continua aqui, né, Beatriz? Vai continuar, não sei como, e talvez pessoalmente não, mas vai continuar a espécie, né? Agora, eu acho que ela tem uma capacidade grande de adaptação, né? Sim, tem. Ela se adapta e supera todos os... É um instinto da sobrevivência, né, da espécie. Basicamente é isso, né? Porque todas as espécies funcionam mais ou menos assim. O meio ambiente muda, as espécies sofrem, até desaparecem e, no fim, retornam através de outras modificações, né? Eu acho que nós não podemos ficar totalmente pessimistas, né? Sempre tem que ter um lado mais utópico ou de positividade para enfrentar um mundo em mutação constante, né? Pois é, e esse talvez também, assim, seja um preço que a gente está pagando por tanta informação, né? Porque aquele homem que viveu há 100 anos atrás, ele era um homem muito menos informado, mas com certeza a angústia dele não tinha nada a ver com a nossa hoje, né? Tu tem razão. É uma coisa assim que à medida que, vamos dizer assim, a gente cresce como espécie, só se cresce como espécie se eu, no caso do humano, ele modifica o ambiente, né? Porque as espécies todas instintivas, que são os animais principalmente, vegetais, todos eles, mudou o clima, mudou a estrutura externa, imediatamente eles não têm condições de adaptação. Eles estão ali baseados naquele clima e naquele ambiente que mantém um certo equilíbrio. A humanidade, no caso nós os homens, as mulheres, enfim, temos capacidade de modificar o ambiente. Ao modificar o ambiente, a gente ganha poder sobre o ambiente, mas também tem que pagar um preço alto pela modificação que a gente fez no ambiente. Então, uma das grandes modificações que se fez no ambiente foi a quantidade de dióxido de carbono que a gente está largando na atmosfera nos últimos 100 anos, né? Esse, então, é um preço que tem que se pagar em função dessa modificação natural, ou melhor, científica da humanidade, né? Então, esse equilíbrio é uma coisa constante que nos prejudica, mas
na humanidade ou no homem, o prejuízo ele vem junto com uma possibilidade de mudança. Essa é a novidade que aparece na humanidade. Tudo que é dificuldade que tu enfrenta, tu tem capacidade, ao mesmo tempo que a dificuldade é grande, de, entendendo a dificuldade, fazer modificações para haver adaptação a essa mudança. Então, essa espécie é uma espécie que dificilmente ela deixará de existir, porque a capacidade de adaptação é enorme no sentido objetivo. Mas a gente sempre fica também numa linha mais subjetiva, em que eu tenho que ser capaz de modificar internamente para entender como é que esse ambiente externo funciona, né? Uhum. Então tu vê que a complexidade começa a aumentar, né? E eu influencio o meio, aí me queixo que o meio está me judiando. Mas se eu modifico o meio, eu tenho que fazer modificações em mim, e essa pressão entre o que é bom e o que é mal vai gerando uma capacidade de adaptação cada vez mais sofisticada, né? Sim, pois é, mas é que a gente hoje nem tem tempo de viver preocupada com tanta coisa que está fora de nós, que realmente, assim, para pensar quantas vezes por semana tu faz alguma coisa para ti mesmo. Tipo, sabe? Não sei exatamente o que, mas eu vou fazer alguma coisa para mim, preocupada comigo, com o meu bem-estar. A gente está fazendo quase tudo o tempo todo, a gente está para fora, a gente está fora de nós. Então, mas eu estou muito, Pois é, eu não tô, tu vê. eu tô deprimida, doutora Maia. Essa semana Não, eu vi, tô deprimida. agora deu para a gente elocubrar melhor. Quer dizer, eu estou sempre fazendo alguma coisa para fora, porque para me adaptar no sentido físico, eu tenho que fazer o que a sociedade aqui que eu estou vivendo, de certa forma, exige, que é trabalhar, ganhar minha vida, estruturar minha vida, minha família, meus ambientes próximos. Então, eu estou sempre muito ocupado na minha vida particular, pessoal. Essa é a parte mais intensa da minha existência. Eu tenho que estar atento a isso, porque a minha sobrevivência depende da minha ação no microambiente que eu vivo. E à medida que ele é bom, está tendo sucesso, uma coisa boa, eu cada vez, vamos dizer, teria mais condições de olhar para mim, ter vivências mais filosóficas, diletantismos, me divertir, ou coisa assim. Se o meu ambiente começa a ficar cada vez mais difícil, eu começo a ter dificuldades de me entender nesse ambiente. Então eu tenho que tomar atitudes. Então tu vê que eu estou sempre preocupado com o fora e com o dentro. O fora seria o que está me deixando deprimido. Ah, eu estou triste porque por isso, por aquilo outro. Bom, mas então, se eu estou triste por isso, qual é a saída que eu tenho para entender melhor por que eu estou triste? Ou por que eu estou abatido e deprimido? É uma maneira de eu enxergar o mundo, de ver a mim mesmo. Está difícil a minha vida. Então tu vê que sempre eu passo a uma linha mais filosófica da existência. Eu começo a querer entender por que eu estou mal. E estou mal por quê? Não, na minha visão é porque eu estou sem dinheiro, eu estou me sentindo preterido, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então, eu começo a ter grandes dificuldades de me entender. Ao fazer isso, eu estou tentando me adaptar à realidade do meu ambiente altamente pessoal e do meu ambiente interno que me deixa mal. Então, tu vê que a complexidade começa a aumentar. E aí, Sim, e agora, o que eu faço? eu vou dormir. Mas eu vou Desculpa, acordar? desculpa, mas eu vou dormir. Não, mas veja bem, assim, ó, a gente olha, talvez a exposição há 40 anos, olhando pela janela e vendo passar pessoas singulares, pessoas espetaculares, avisando, olha, as coisas vão acontecer, e vendo essas pessoas ao longo dos anos 80, 90, falando e falando e falando, e assim, ó, e vendo que
depois tu tem o WhatsApp, que eles disseram que isso ia começar a acontecer em 2050. A partir do ano 2050, as coisas vão acontecer assim, assim. Isso é permanente, tá? Aí, de repente, começa a acontecer em 2024, para valer mesmo. Grande porrada. E aí tu lembra, todos esses anos e as pessoas não ouviram. E as que eu ouvi, não todas, né? Temos um grupo e eu participo que ouviu e acreditou. E aí temos as pessoas que não estão nem aí, assim, sabe? E aí tu vê essas pessoas pedindo para fazerem agora, para fazerem grupos de estudos para saber o que fazer. Mas tu tá ouvindo isso desde os anos 1970. E aí tu vê que agora ainda querem fazer grupos, ainda querem fazer estudos. Tudo isso a gente já sabia. Mas é mais uma, sabe, é mais um, vai atrasar de novo, porque agora vão fazer um grupo de estudos para só chover no molhado. Sabe, aquela coisa assim. Aí tu olha e diz, bom, mas então vai ser feita alguma coisa em termos jurídicos. Essas pessoas estão incendiando. Ah, não, agora vai ser feita uma análise, talvez em 2027 a gente consiga uma nova legislação mais baseada em, né, na urgência que a gente está vivendo hoje. Mas não, então, como é que a gente desliga disso? Né? Pega e mas tu desliga. vê, é, é bem isso que tu diz. Aí o grupo de poder, porque para fazer coisas desse tipo, tem que ter poder. Isso, E o poder no nosso mundo é o quê? Poder político, poder econômico, poder de mando, de principalmente. comando. E o que se vê que acontece? Que quando se sobe muito no poder, uma, uma coisa interessante acontece. Todos os que estão no poder sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, há parece que assim, uma espécie de vazio em que eu e tu, como observadores, vem. Bom, nós temos que poder para mexer com essas estruturas mais gigantes, vamos dizer, do mundo. Ah, nós temos que ter poder, nós temos que ter governança, temos que ter isso, dinheiro, investimentos. E aí, aqueles que têm poder que sabiam, na década de 70, 80, 90, estavam no poder e sabiam mais ou menos disso. Agora, qual é o problema que nos habita? Essa duplicidade. Como sempre a gente fala, quanto mais poder eu tenho, parece que eu mais descanso e fico tranquilo, de uma forma que parece que, estando no poder, eu estou fazendo alguma coisa que, na realidade, como tu está dizendo, pouco se realizou no sentido climático. Embora, agora, vamos dizer, se tu comprar um carro elétrico, tu tem 2 ou 3 ou até 5 anos sem pagar IPVA. Por quê? Porque aí é um carro verde. Então, vários países da Europa estão começando a mexer com a estrutura, vamos dizer, do petróleo, para não gastar tanto, não usar tanto, mas, ao mesmo tempo, ele é uma coisa muito boa para ser usada. Então, como economicamente eu vou dizer, bom, agora não se usa mais petróleo, porque ele vai dar problemas de clima, que a gente já sabia que ia dar. Mas e aí? A ambição, o comércio, o poder econômico e tudo mais, que também somos nós. Só que nós, agora sofredores, não estamos no poder para poder ter podido modificar. Mas existe uma modificação ao mesmo tempo em evolução, né? Então tu vê que, de novo, a gente vai para uma complexidade que é mais fácil eu jogar a culpa em alguém e ficar meio vítima dizendo por que não fizeram. A responsabilidade também é minha mesmo não tendo poder. Mas agora, qual é a minha responsabilidade? É entender que nós somos duplos, né? Parece que quanto mais poder eu tenho, menos eu realizo. Por quê? Eu não sou oblativo, eu não sou querido, eu não sou doador, como numa crise eu vou lá, fico ajudando todo mundo, maravilhoso. E por que não pode se fazer isso quando se está no poder maior? Olha a quantidade de perguntas, né, que fica. Sim, 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 sim. E ao mesmo tempo
é como se a gente tivesse meio que pendurado, né? Esperando o tempo passar, porque isso também vai passar, a gente sabe disso. A questão é estar Porque no meio da encrenca, né? então eu sou um observador que vejo a encrenca e eu até podendo, pomba, se me dessem condições de poder, eu faria e me entregaria oblativamente. Seria assim. Eu não queria nada em troca, eu só quero o bem da humanidade. Mas é engraçado, né, que quando começa a ver o poder, as pessoas começam a O que, dizer, como é opa, que mas que pensa? coisa boa, Mas como dá tá para bom continuar. aqui. Isso, dá para continuar assim. É a tal da mosquinha azul, né? Exatamente. Mas eu acho também que com o progresso científico, e é interessante, né, porque até, vamos dizer assim, um dos estudos climáticos que levanta-se também seria a arma climática, né, a capacidade de hipoteticamente gerar um furacão e atacar um país com a feitura de Uhum, um furacão. Essa seria a hipótese da guerra climática, né? isso. Ao mesmo tempo que se quer uma coisa para, vamos dizer, ser mais agressiva, se eu conseguir gerar um furacão, eu também sou capaz de diminuir o furacão. Então, eu ganho. Que Vamos, está sempre se falando, né? sim. Eu poderia gerar chuvas onde não tem chuvas. Com iodeto de potássio posto em cima das nuvens, eu gero chuva. Então, tecnologias avançadas, ao mesmo tempo que são perigosas, elas são positivas no outro lado, né? E, hipoteticamente, eu acho que isso é uma das coisas que é uma dominação científica do clima. Então, sempre, cada vez mais, os climatologistas têm mais conhecimento de por que há essas alterações tão grandes. E eu acho que dentro de algum tempo vai começar interferências de possibilidades de manejo de clima até, né? Parece que já tem, né, doutor Maia? Já Segundo tem. as más línguas aí, as teorias de conspiração, a gente já teria isso meio que confirmado, assim, né? Então, porque, na verdade, nós, assim, pelo menos eu me sinto cada vez menos informada de todo o potencial que a inteligência artificial e que a própria engenharia tem já disponível que nós não sabemos. Porque eles, na verdade, a gente só sabe aquilo que é permitido, né? Não se tem uma noção bem clara de tudo, né? E por isso que talvez não seja nem inteligente ficar se preocupando muito com isso. Porque, na Não, verdade, a única pessoa que está no sofrimento sou eu, né? mas é que, vamos dizer assim, sempre que eu tenho preocupações com alguma dimensão, a minha curiosidade me faz ficar cada vez mais informado para entender o que está acontecendo comigo, mesmo eu não tendo o poder que a gente está falando para modificar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho capacidade de estar atento a modificações, a situações novas ou a informações que estão surgindo o tempo todo, né? Então, realmente, esse observador que eu coloco contigo é um observador curioso. Eu observo tanto o mundo Uhum. externo e as zonas de poder e de modificação mais externas a mim, e até que eu sou muito impotente, eu posso mais, como eu e tu aqui, conversar sobre isso, mas a nossa influência é de uma limitação absoluta em Zero. relação a qualquer Uhum. mudança, né? Mas o fato de a gente querer entender e levantar essas hipóteses é interessante para quem talvez nos ouça e tenha mais poder ou mais capacidade de gradativamente fazer algum tipo de modificação. Ou então nós mesmos ganharmos mais poder de, entendendo isso, diminuir, como tu disse, a minha depressão e a minha ansiedade em relação a isso, né? Isso. E sabe que é uma coisa interessante que, assim, ó, toda vida tu leva aquela ideia de, não, eu não vou admitir que eu estou depressiva.
Não posso. Não vou, no que os outros vão pensar, né? Aquela coisa assim do, eu tô sempre meio que sob controle, eu sou muito controlada e eu sei que eu posso. E o pior é que a gente é mesmo, né? Então isso aqui não é nenhuma, eu tô viajando e tal. Nós todos somos pessoas que sabemos controlar, inclusive, a não ser, claro, que tu esteja num estresse abissal, daí daqui a pouco não dá mais. Mas de um modo geral a gente é meio controlador das nossas próprias emoções, né? Mas só que há uma coisa que parece que é aquela parte meio escondida de nós, que não é essa que está falando, e que está machucada, entende? De olhar pessoas que estão começando a se dar conta, e essas pessoas estão ficando muito apavoradas, né, com a ideia de uma mudança que estão falando cada vez mais e assustando as pessoas. Então, assim, ó, tu vê que talvez por isso que os cientistas aí, os médicos estão dizendo que 2025 vai ser o ano da grande epidemia da depressão, que vai ser o ano com o maior número de depressivos e tal, que vai ser o ano mais terrível, vai incapacitar muitas pessoas, porque eu tenho dificuldade de assumir que isso está me perturbando, entende? Que isso aí, exatamente porque eu não posso fazer nada. Eu sou um zero à esquerda para fazer qualquer coisa, a não ser achar fórmulas de fazer uma compreensão interna, que o senhor acaba nos ajudando sobremaneira, entende? Quer dizer, fazer um ajuste que eu sei que é interno, que é pessoal, que é interno, mas que as razões são essas e outras tantas que a gente poderia falar num universo onde ninguém pode admitir que está deprimido, ninguém pode admitir que está triste, porque é o universo dos vencedores, é o universo do perdedor não tem chance, entende? Então, assim, é meio complicado a gente assumir um papel assim de, não, ando meio mal. Só que tem um detalhe interessante que eu já conversei aqui, quer dizer, já falei aqui, né? A primeira vez que eu falei, eu achei meio assim, mas depois eu gostei. Eu gostei de ter dito que eu não tô legal. Porque eu acho que eu fiquei meio livre. Me libertei, entendeu? Sim. Não, tu vê que isso a gente tem falado seguido. Por exemplo, psicologicamente é colocado assim que no início da nossa vida a gente tem uma posição meio esquisita e meio desconfiada, que é os inícios da vida. A criança, ela não tem noção das coisas e à medida que a gente cresce, a gente vai ficando mais capaz de entender o mundo. Então, psicologicamente, nessa zona mais de esquisitice ou estranheza do mundo, que seria um mundo mais agressivo, até que me cria problemas, como tu está colocando, eu vou ficando desconfiado. Então, meio paranoico, sempre assim, onde é que vem o perigo, de onde é que vem? Mas o balanço que se faz é que quando eu evoluo dessa posição mais de desconfiança, esquisitice e medo do mundo, eu mudo para uma posição mais empática comigo mesmo e capaz de entender o outro como igual a mim. A empatia me dá uma condição de perceber a mim e o outro. Nesse momento, não quer dizer que eu passe a ser empático, maravilhoso, Não. cheio de vivências maravilhosas. Eu continuo vivendo ainda uma zona interna mais esquisita e desconfiada, como tu falou, das nuances do mundo, das fake news, das verdades e por aí afora. É um mundo cheio de coisas estranhas, como a criança provavelmente vê esse mundo e a mãe e o pai protegem dessa vivência terrível que é o mundo externo e os outros. À medida que eu cresço, eu começo a me dar conta e tenho mais compaixão, mais empatia, eu me dou conta que eu tenho importância também nesse mundo. Então, essa vivência empática, e ao mesmo tempo a gente chama de zona depressiva, porque a empatia nasce da depressão. Aí a empatia, então, é interna. Eu me dou conta, como tu disse, eu falo que eu não estou bem. Eu sou capaz de dizer que eu estou deprimido, que eu estou triste com esse mundo, com as coisas que me acontecem.
Este é um ganho positivo pessoal. Eu me dou conta da minha nulidade, da minha incapacidade e até da minha depressão. E por que a depressão, que no mundo atual é tão grande? Porque a informação é tão violenta hoje que o meu mundo está sempre sendo invadido por informações de todo tipo, positivas e negativas, às vezes muito mais negativas que positivas, que é um mundo completamente diferente do mundo de 100 ou 200 anos atrás. Então, eu tenho que fazer uma adaptação a um mundo novo em que a informação me dá, e eu tenho que triar essa informação. E então a minha capacidade, por isso que eu chamo de observador, eu e tu, à medida que nós somos observadores da enorme massa de informação que vem o tempo todo, e que eu tenho que escolher qual dos lados eu fico, ou como é que eu vejo essa informação, ou como é que eu trio essa, ou metabolizo aquela, eu realmente estou num mundo muito diferente do mundo que nossos antepassados viveram. Então, eu tenho que ser capaz de me dar conta que eu preciso de recursos maiores e um deles reconheço que não estou bem. Reconheço que estou me sentindo num mundo meio vazio de sentido. Então, eu tenho que, curiosamente, buscar soluções como essa que eu e tu estamos levantando o tempo todo. Pode fazer bem, mas pode fazer mal. Mas eu estou vivendo, eu não estou querendo ainda morrer ou me perder na depressão. Sim. Nós estamos falando sobre ela, né? Bem como tu disse. Hoje eu estou me sentindo vazio. Reconheço que estou me sentindo vazio. Não estou me escondendo de mim mesmo. Então eu estou empático comigo. Esse é um caminho pessoal. Sim. Porque é sinistro demais e ameaçador, né? Um mundo hostil demais, que de repente a gente está quase num mundo distópico, né? Porque Exatamente. os cientistas revelaram essa semana naquela revista Nature, na primeira avaliação quantitativa do impacto das queimadas e tudo que está acontecendo ali, por exemplo, vou pegar especificamente, está na Amazônia. Aí isso é oficial. Eles descobriram que de 2001 até 2019, cerca de 95% de todas as espécies da floresta e 85% daquelas ameaçadas de extinção foram afetadas diretamente pelas queimadas, que destruíram até agora 200 mil quilômetros quadrados do bioma da Amazônia, né? Então, assim, é uma realidade, quando de repente tu fala, e isso é meio romântico até, mas exatamente por ser romântico ele impacta muito mais, né? Eu, apesar de não ser uma pessoa basicamente romântica, eu tô meio... Você sabe um soco no estômago? Quando, por exemplo, alguém fez uma analogia com várias árvores e as árvores queimadas, e daí a pessoa colocou, vocês sabiam que isso aqui era um condomínio que estava cheio de vida? E não eram só folhas. Não eram só folhas, ali tinham todas as espécies, várias espécies de aves, de insetos, de até mesmo de pequenos bichinhos, né? Assim, que são típicos da floresta, e eles todos perderam as suas casinhas ali, né? E a gente olha e diz, a árvore queimou, pô, mas aquilo ali era um condomínio. Né? E quando tu começa a entrar nesse tipo de diálogo interno, não tem como tu não não desabar de vez em quando, entende? É meio difícil. Mas tu vê que agora tu reforçou a informação. Quanto menos informação tu tiver, mais feliz tu tá. Quanto mais informação, se tu não conseguir metabolizar a informação como boa ou má, ou capaz de ser metabolizada por ti mesmo, ou tu tem dois caminhos. Ou uma revolta, pode ficar de uma revolta incrível, agressivo, violento, ou pessimista, triste, querer morrer. Então, tu vê que a vida nesse nível que nós estamos vivendo, de nível altíssimo de informações, tanto negativas como essa que tu falou, como positivas e outras falsas, eu sou obrigado cada vez mais a metabolizar as informações. E se eu não conseguir fazer isso, eu vou ficando deprimido, mal, angustiado,
E aí se tem razão, 40% da população mundial passará por depressão, ansiedades e algum tipo de fobia e de dificuldade de relacionamento. Só que essas informações que antes não existiam estão ficando na nossa mesa. Nós somos um mundo cheio de informações que eu fico assim, mas vem cá, que lado eu olho, que lado... Então eu tenho que ficar seletivo Sim. e entendendo que essa massa de informações positivas, negativas, intermediárias, tem que ser metabolizadas psicologicamente por mim numa nova posição de mundo que eu estou sendo envolvido e invadido, né? Aí uma primeira talvez seja esse ato que até parece uma covardia, mas admitir que eu não estou legal, que eu não estou bem. E esse é o dos pontos mais difíceis, porque o orgulho pessoal, a vergonha, são afetos muito bons num certo sentido, mas ao mesmo tempo podem atrapalhar muito a minha percepção de entender que eu estou deprimido, que eu estou triste, que eu estou abatido, que eu estou vendo a vida de um jeito negativo e poder expressar isso primeiro para mim ou para alguém próximo de mim. Por isso hoje as terapias estão em evolução cada vez maior, porque essa capacidade de eu dividir com alguém as minhas angústias é uma forma de vomitar aquilo que está me fazendo mal, assim como eu vomito quando eu como uma comida que está ruim. Mas o orgulho e essa coisa, assim, principalmente narcisista, e a vergonha juntos, são afetos que... Mas como que eu vou dizer que eu estou deprimido? Como eu vou dizer que eu estou meio sem sentido, vazio hoje, e que a vida para mim está sendo difícil? A maioria das pessoas tem grande dificuldade. Eu tô sempre meio na vitrine, né? Eu estou bonito, eu sou capaz, as minhas ideias são as melhores, o que eu defendo é o correto, e aí eu me escondo numa fachada e internamente eu estou muito mal, mas externamente, bom, olha aí, ó, eu sou o principal na minha religião, na minha escola, no meu ambiente de trabalho, eu sou um professor, eu sou um isso, um aquilo. A vitrine continua. Sim. Mas internamente, se eu puder ver, e daqui a pouco a gente vê coisas assim como, aquela pessoa se matou, morreu, ou tem um escândalo, ou se separou, ou não está se dando bem com o marido ou com a mulher, está brigando com Isso. os filhos. Aí aparece tudo isso que nós estamos querendo fugir. E que realmente é como quando a terra, né, de uma encosta vem abaixo, né? Exatamente, o exemplo é perfeito. Olha aquela encosta linda, cheia de árvores. Mas choveu muito, caiu tudo em cima da estrada. Mas como estava bonito antes, essa chuva. Parecia tão sólido, né? Então, dentro, agora o exemplo pode ser usado para dentro. Muita chuva de angústia interna pode demolir coisas minhas, né? É incrível a fragilidade, né, doutor Maia? Mas eu acho que Mas eu passa. aguentando, né? Aham, E, claro, e, claro, mas e aí eu, o meu orgulho, e o meu né? orgulho, a minha vergonha, Isso. essa é a chuva que daqui a pouco mina o terreno. E daqui a Uhum. pouco eu caio. Mas vem cá, aquele cara tá assim? O que houve? É que assim também, ó, uma querida nossa aqui me sugeriu assim, ó, e ela tá agora tá nos ouvindo, tá praticamente participando aqui do programa, mas ela disse assim, ó, tu tem razão, não sei o que e tal, nós somos muito próximas, e ela disse, a questão é que tu não deveria falar porque tu pode detonar outras pessoas que estão na mesma situação, porque tu é um exemplo de força. Eu digo, eu não quero ser um exemplo de força. Eu dá licença, desculpa, mas eu estou abdicando. Eu quero ser exatamente igual a qualquer pessoa que está no mundo como hoje. É que o mundo hoje está muito hostil. Por esse Exato. excesso de informação que em nenhum deles a gente pode dizer, é mentira, porque a chuva preta está caindo em cima da nossa cabeça. Tu Tu não vê pode desmentir.
Em Beatriz, essa colocação é perfeita naquele lugar assim que eu estou ali com a pessoa morta no velório e estou chorando e vem alguém e me bate nos ombros. Não chora, tem que ser forte. Mas vem cá, eu estou vivendo uma depressão, uma angústia. E eu preciso vivê-la até esgotá-la. Vamos dizer, a metáfora física é a mesma coisa. Se eu fui mordido por uma cobra, o que eu tenho que fazer, né? Buscar uma solução, um veneno? Se eu comi uma coisa ruim, eu tenho que buscar uma solução. Se as comidas ruins são psicológicas e afetivas, eu tenho que identificá-las, eu não posso mantê-las ocultas por vergonha, dúvida ou narcisismo ou orgulho, porque senão elas me envenenam. Por exemplo, o ressentimento. O ressentimento, que é a vontade de agredir, de se vingar, de estar querendo o mal do outro, é uma coisa que faz mal internamente enquanto eu mantenho isso. Mas como é que eu vou revelar que eu tenho horror dessa pessoa, ou que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu tenho fantasias? Não, eu tenho que segurar. Mas quanto mais eu seguro esses afetos negativos, mais mal eles me fazem até me quebrar. Sim. Mas a tendência objetiva é assim, tu tem que ser um modelo, tem que ser perfeito. Até me lembrei lá no passado remoto, né, quando uma pessoa me procurou e dizia, mas eu não podia estar aqui, eu não podia falar, mas eu digo, mas a senhora veio aqui, por quê? E falava baixinho, até eu já falei isso. Doutora, nós somos, eu e meu marido é o casal perfeito de um grupo de casais que tendem à felicidade. Mas eu estou aqui sem poder porque eu não suporto mais meu marido. Eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. Daqui a pouco desapareceu, nunca mais soube nada. Mas tu vê, se eu tenho uma visão nítida de que eu sou importantíssimo para um grupo de casais e eu não consigo lidar com meu marido, mas a culpa é tão grande que eu não posso nem falar, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que fazer uma fuga de alguma forma, ou vou ficar muito doente, ou vou ter uma doença autoimune. Sim. Só que é difícil pegar isso aqui que eu estou dizendo como algo pessoal. Que a maioria de nós mantém vitrines, né? Sim, porque na verdade tudo é pessoal e a gente foi treinadinha desde criança, até educada, para fazer de conta que a vitrine é essa que o senhor acabou de falar, né? Porque é muito raro mesmo, e eu falo isso por experiência absolutamente pessoal, não estou aqui pensando em ninguém, é muito raro a gente falar da gente, de verdade. A gente fala assim... Isso é uma raridade. É muito, muito raro, porque tu não... Primeiro que a gente é educada para ser educada. E a educação exige cinismo. A educação ela exige que tu tenha protocolos. Não estou dizendo que a pessoa faça isso e seja errada. Estou dizendo que é uma exigência para a gente, que a gente... tu gosta de mim? Gosto. E às vezes tu não gosta. Até a criancinha costuma dizer isso, porque a criança, quando é muito verdadeira, ela é cruel, né? Então ela acaba sendo educada para se enquadrar dentro do sistema da nossa civilização, que é constituída exatamente do... Não é bem assim. Só que a gente diz assim porque assim fica melhor, né? Então, assim, ó, não acho que ninguém deva ficar depressivo só porque eu estou dizendo que eu estou depressiva. Mas e também não é uma depressão assim, porque eu estou fazendo tudo normal, estou bem. Mas é que eu ando angustiada de ver assim, ó, a repetição é como se a gente estivesse num looping, né? É uma repetição insustentável. Me lembrei daquele livro do Milan Kundera, a insustentável, como é? Insustentável leveza do ser. Que livro, né? Fantástico. Mas assim, ó, é como se a gente estivesse num looping. Eu trouxe essa semana aqui todas as manchetes de 2017 a respeito das queimadas, tá? Foram muitas. Depois eu trouxe todas as manchetes de 2019 a respeito das queimadas. Todas as manchetes que eu vi, eu trouxe de 2020.
E agora 2024. Aí tu lê todo esse material e tu fica desacreditando realmente que daqui a 2 anos a gente não vai ter alguma queimada pior ainda. Isso é uma coisa objetiva ligada ao clima, né? Agora temos que ver o efeito em mim, no sentido de eu poder manipular o efeito em mim e não me deixar muito mal ou muito deprimido, porque é uma coisa externa que eu tenho pouco poder, mas que faz um efeito nesse momento negativo em mim. É isso que é importante no nível pessoal, eu me situar. Então a tua colocação é perfeita. Eu estou abatida, estou triste, estou deprimida com esse mundo que está acontecendo hoje. Então isso é uma verdade que te faz bem, porque tu reconhece um estado em que realmente todos estão vivendo, provavelmente. Bom, uma amiga nossa, ela conta o seguinte: quero ouvir outros pontos de vista sobre um conflito familiar. Somos 3 irmãs de 50 a 60 anos e uma mãe beata, moralista e controladora, viúva. Meu Deus do céu. Parece a viúva de 171, né? Mas espera aí. Fazem 3 anos, a filha mais nova, solteira, sem filhos, fechou o apartamento e foi, sem combinação ou aviso, morar com a mãe. As outras filhas se revezaram em fins de semana com visitas e serviços, fazendo comida para a semana, para a mãe e a irmã. Mas a convivência segue dificílima, igual na infância, pois essa irmã mais nova não recebeu limites, perpetuando cenas e acusações indiretas, etc. Tem 1 mês, essa irmã me agrediu fisicamente, arranhando e puxando meus cabelos, falando horrores sobre meus filhos e minha vida. Puta, maldita, egoísta, quero que te aconteça muita desgraça, que envelheça sozinha e tal, foram suas palavras. Detalhe que fui a última pessoa da família a desistir de ajudar essa irmã, pois até psicólogos acessíveis e muita conversa empática ofereci, mas ela se recusa a deixar o lugar de vítima da família. Desde então decidi não voltar lá. Avisei a mãe e disse que a buscaria para almoçar de vez em quando, coisa que ainda não fiz, porque estou dando um tempo para me recuperar do conflito. Me sinto muito melhor sem a convivência daquele ambiente tóxico, mas o senso de responsabilidade com a mãezinha idosa tenta me obrigar a ir ou buscá-la. Não pretendo fazer isso tão cedo. Só quero mesmo ouvir outros pontos de vista. Tenho trabalhado isso na psicoterapia, que ajuda muito. Obrigada. Ela já está, vamos dizer, tentando perceber melhor essas coisas através da terapia, né? Porque, na realidade, são as rivalidades entre irmãos que é muito comum nas famílias, né? Então, nós temos que aprender a lidar, que ela já está provavelmente se dando conta desses afetos ligados ao ressentimento, à raiva, o orgulho, a agressividade, a inveja, os ciúmes. É muito comum entre irmãos, né, ter problemas de relacionamento ligados a esse tipo de afeto, né? Um se sentir preterido, achar que o outro recebeu mais. A gente vê isso principalmente mais quando há problemas ligados à herança, né, em que as brigas, então, antes se davam relativamente bem, mas depois aí a cobiça e o alto valor maior meu em relação aos outros, eu vejo que eu valho mais, eu deveria ganhar mais. Então, eu acho que até a colocação dela já está de uma forma em que ela está percebendo que esse relacionamento com a irmã não tem saída no sentido de algum tipo de mudança. É dentro dela que tem que haver a mudança, como a mãe é o principal objetivo, ela entender. A minha irmã não vai mudar absolutamente nada, não se trata, provavelmente, vai me ver sempre da mesma forma, então eu tenho que me imunizar de, vamos dizer assim, percepções mais pesadas para que quando eu for,
já entendendo que a agressividade vai existir, eu me protejo dessa agressividade sabendo que nada disso vai mudar no sentido da irmã, né? Ela é que tem que fazer uma mudança, que ela já está fazendo na psicoterapia, de entender que são afetos ligados ao ressentimento e agressividade muito difíceis de serem resolvidos depois de tanto tempo, né? Uhum. Então, eu acho que o correto dela é esse. A mãe é principal, ela vai na direção da mãe, imune ou pelo menos preparada para qualquer tipo de agressão que vai vir da irmã, né? Aí quando fala, né, que muitas vezes a gente tem essas relações tóxicas familiares e quem tá de fora e começa a julgar, né? Ah, fulana não visita a mãe, fulana não visita, olha só, abandonou a mãe, sabe? Quer dizer, há uma série de julgamento, é como se a gente tivesse o tempo todo num palco, né? Em que alguém Sim, tá te porque assistindo, te sempre, aplaudindo. não, tu vê, sempre um ideal de como deveriam ser as coisas, se esquecendo que o como deveria ser é um ideal e o real é exatamente como ela colocou. Toda vez que eu vou lá, eu sou vítima de agressões e problemáticas, que são, na realidade, insolúveis. Mas no ideal, eu deveria ser uma espécie de santo, né? Eu vou lá para sofrer e Isso. degusto o sofrimento. Ah, eu não sou parceira disso. Acho que se é uma coisa, fica difícil, então vai ali, bota na porta a ajuda que tiver que botar, mas não entra. Porque tu não Tu tem por sabia, que sofrer esse tipo de assédio espiritual, moral e etc e tal, sabe? me lembrei de uma coisa interessante. Tu tem uma santa chamada Santa Ana, não sei qual delas, né? Porque são várias. Sim. Mas uma delas que diziam que ela vivia da luz. Ela não se alimentava. E olha de que ela se alimentava. Ela era tão dedicada aos doentes, a todos aqueles que estavam mal, que ela beijava as feridas purulentas dos doentes. E aí Ai, se doutor deram conta Maia. que se alimentava do pus, que é uma matéria orgânica, né? Socorro, 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 socorro. Meu, Mas socorro, vem onde é que eu cá, vou Beatriz, agora? mas eu fui considerada santa. O que que tu... Ah, meu pai do céu. Eu fiquei espantado quando eu li essa linha da Santa Ana. Meu Deus do céu, né? Bom, Mas também nós não não sei. podemos lamber a ferida dos outros, né? Nós Não, temos que não. cuidar de nós. Eu não sirvo nem para Madre Teresa de Calcutá, não sirvo mesmo. Acho que o auxílio vai na medida daquela dignidade, entendeu? Se tiver que ir além, bom, aí chama alguém que seja santo. Eu não sou. Não, não tenho essa capacidade. Sou extremamente orgânica e bem mulherzinha mesmo, assim, não tem nada de excepcional, sabe? Mas não te esquece que o pus é uma matéria orgânica. Pois é, que coisa, né? Coisa louca, né? Mas então, Impressionante. aqui ela pede, se vocês puderem, os amigos e as amigas também considerarem alguma coisa, porque essa nossa amiga quer saber, quer ouvir mais alguém, né? Quer ouvir vocês também, porque essa coisa, né, de ouvir, às vezes até tu muda alguma coisa em ti, ou tu passa a pensar sobre aquilo, né? Mas essas Mas coisas então, de é, família, né, doutor Maia, aquela pessoa na família que acha que perdeu porque não recebeu todo o amor da mãe, perdeu porque a mãe gostava mais do filho número 13, não sei o que, sabe? Aquelas coisas, por exemplo, quando é filho, né, 2 filhos, ai, tu gosta mais do fulano, ah, tu gosta mais do Beltrano, que coisa, que saco isso, né? É uma coisa egóica, infantil, assim, né? mas é que tu vê, esses são os afetos daquela base que a gente chama de base estrutural do superego básico. É onipotência, cobiça, ciúmes, inveja, agressividade. Esse núcleo habita todos nós e ele é civilizado com o tempo. Uhum. Mas todos nós temos dentro de nós, nessa linha primitiva da criança, um superego básico que é esse: onipotente, ciumento, invejoso, cobiçoso
e agressivo. Todos esses afetos vistos nesse ângulo negativo são negativos de um lado, mas positivos do outro, porque nos ajudam a nos defender. A agressividade é vital, o medo também é vital para se defender no mundo objetivo. Agora, se eles começam a ficar dominantes, por exemplo, a cobiça, a inveja, os ciúmes, o orgulho, todos eles aí passam a ser meio venenosos para a nossa vida. Então, por isso, a identificação deles é importante, porque então eu consigo manipular, dentro de uma linha mais civilizada, todos esses afetos básicos que nos habitam e são instintivamente de defesa. Então, tu vê que a mistura é importante. Eu tenho que ter um certo orgulho. Eu tenho que ter uma certa cobiça no sentido de ter as minhas coisas. Eu tenho que ter, talvez, uma inveja que não seja agressiva ao outro. Eu posso e devo identificar em mim ciúmes em determinados momentos. Mas dentro de um nível mais ético-moral, eu consigo manejar esses afetos dentro de mim. Mas se eles me dominam, aí então nós temos os grandes problemas que nos habitam o tempo todo. E eu não consigo entender. Tá certo, olha só. O desejo da mãezinha, naquele caso que eu falei, é que as filhas se perdoem e se amem. Versão de lamber as feridas da irmã. Mas não mesmo, cansei. Inclusive, tratar esse assunto revela minha culpa, entre aspas, por romper com essa loucura emocional da família. Submeter-se às violências. Obrigada. Ela deu um para de quieto, né? Sim, porque ela, para mexer com isso, só uma terapia familiar, que todos fossem. O ideal da mãe é maravilhoso, bonito, né? Todos se dessem. Aliás, todos nós vivemos também de afetos idealísticos, né? Mas eu tenho que ser realista na capacidade das pessoas entenderem no nível realístico o ideal. Que o ideal é uma coisa maravilhosa para todo mundo. Se todas as pessoas se dessem bem. Esse mundo está cheio de pessoas que falam assim: meu Deus, olha só, nós somos isso, nós somos aquilo, nós deveríamos ser assim, nós deveríamos ser assado. A falação é linda, mas o contexto prático e pragmático está sempre ligando os dois lados. Então eu tenho que ser este chamado observador que a gente sempre levanta, que é ver a mistura desses dois lados, que solução eu posso tirar dessa mistura. Mas não ficar só de um lado. Ou eu sou super agressivo, violento, ou eu sou super idealista, maravilhoso, e estou sempre achando que o mundo é mau. Ora, vamos fazer uma junção? A maioria tem dificuldade, né? E esse trabalho é o trabalho de autoconhecimento, porque tu acaba sabendo até onde tu vai, quais são os teus limites, o teu ponto de influência, o teu ponto de inflexão, quando tu volta atrás. Aqui, eu acho que é como se a gente tivesse, ao mesmo tempo, a gente tivesse meio que ensaiando, vendo o que a gente vai conseguir, o que vai acontecer depois. É quase uma experiência, né? E tu vê que tu colocou bem, e ela terminando dizendo que o que a mãe idealiza das filhas? As filhas maravilhosas entre si e com ela. Mas o que esse ideal cria? Olha o que esse ideal cria nessa pessoa que nos contatou agora. Culpa. Isso. Quer dizer, a culpa é outro afeto. A minha mãezinha. Que eu gostaria, mãe, de fazer o que tu pedes, mas, ao mesmo tempo, não consigo porque é muito difícil e nem é possível com as ligações que as irmãs têm, mas eu me sinto culpado porque parece que ela é a mais consciente e está na linha do autoconhecimento, ela está indo uma psicóloga.
Sim, aonde ela está tentando entender. Agora, isso. o que ela está tentando resolver, que parece que agora ficou nítido, é a culpa que ela tem de não estar no ideal da mãe. Aham. Que é o sonho, né? A gente sempre Esse é o tem o sonho. sonho, né, de... E tem Onde- pessoas da família que tem, geralmente tem alguém da família que tem essa mania de cola, né? Jura que é uma cola, que é um super bonder. Só que não Isso. é, né? Quando não dá, não dá. Não adianta tu forçar a barra. Não tem como fazer. Como é que é aquilo, né, Beatriz? Acordei hoje, com certeza que ganhei na Mega Sena. Isso é. Vai, isso eu acordo todos os dias. Só que esqueço de jogar. Mas bom, olha só. Hoje nós temos a neta de uma amiga nossa aqui que está fazendo aniversário. Ela está fazendo 17 anos hoje. Né? Eu já acompanhei ela durante todo esse tempo, eu acompanho pelas fotos que a avó de vez em quando coloca no Face, né? Então essa menina é muito bonita, muito linda. Ela está fazendo 17 anos hoje, doutor Maia. Ai, os meus 17 anos. Trata-se Ah, Da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, que é neta da Terezinha Rigg, nossa querida amiga aqui. Então, ela é muito brincalhona, o pessoal de casa acha que ela é meio debochadinha, mas eu acho que é coisa da idade, né? E da faz idade, parte. faz parte, né? E o pessoal diz, ela é muito, se acha, né? Que é muito bonita, mas ela realmente é muito bonita. Então, parabéns Toda a para ela e família, que né? continue assim, né? Verdade. Coisa boa, né? 17 anos, hein, doutor Maia? Onde é que o senhor andava com 17 anos? Eu andava, eu acho que. Eu recém tinha vindo para Porto Alegre, eu morava em Novo Hamburgo. Um bom tempo, né? Que tempo bom, meu Eu- Deus do é, céu. Que coisa boa, né? Então, o que a gente precisa realmente. Ai, aqui, ó, minha irmã também temos o mesmo problema. Só que daí ela é super amiga do meu marido. Os dois são do mesmo signo e nasceram com um dia de diferença, apenas. São super amigos, eu gosto disso. Mas eles pegam no meu pé e às vezes até ficam de mal comigo por coisinhas e brincadeiras do almoço. Eu sinto que um dia desses também vou explodir e vou tomar a atitude que essa amiga aí comentou. Não vou querer mais convivência. Eles acham muito engraçado, mas são anos e anos e eu estou isolada por causa disso, porque eu brigo e pareço que sou eu que sou a má. Mas imagina duas pessoas debochadas, anos e anos, dizendo as mesmas palhaçadas, fazendo as mesmas insinuações e rindo de qualquer coisa que dê errado comigo. Fazem questão. Que o horror, conselho né? para ela é que ela seja espelho, que descubra formas de brincar, ironizar e agredir dentro da linha assim sutil que eles agredem ela, Brincando, brincando. brincando. Porque se ela aumenta o ressentimento, daqui a pouco, então, a ruptura é grande. E se eu faço um espelho, vem cá, o que está me prejudicando tanto? As ironias, brincadeiras, interpretações jocosas dos outros. Para aí, deixa eu ver posições também que eu posso fazer gozações e ironias com os outros, como fazem comigo. Então, eu sou um cara que aprendo com o bullying que me fazem a buliná-los também. Isso, Burinaldos é bom, né? Mas olha, doutor Maia, eu tive um chefe, isso aí, ó, 1986 por aí. Eu tive um chefe numa repartição que ele era um chato de galocha, ele tirava, assim, sabe, tudo era deboche. A meia que tu estava usando, o tipo de prendedor que tu colocou no cabelo, tudo era deboche. Até que um colega nosso Ah, descobriu que ele tinha muito medo de ter problemas no fígado. Então, o hum, que que aconteceu? Todo mundo começou a falar, tipo assim, ó, nossa, tua pele tá muito amarela. A tua pele, o que que tu tem que tá com a pele amarela? Ele ficava destruído, coitado.
com aquela história da pele. Ou então os olhos. Teus olhos estão meio amarelados. E Então, aquilo meio que. Sabe aquilo ali? Castrou o cara. Pelo tu menos por vê. aquele período ali, né? Então tu vê que essa é uma forma útil de eu usar a minha agressividade e a minha, vamos dizer assim, disrupção que estão causando em mim, Nela. que estão me destruindo. Eu Uhum. procuro usar a energia que está me destruindo e que vai levar uma briga catastrófica com o outro. Eu procuro entender aonde o outro é vulnerável, como eu estou sendo. Imediatamente, então, eu começo a equilibrar as forças, né? Que é que nem exército. Há um caminho, eu ganho um terreno, daqui a pouco o outro vem e ganha de novo. Então, essas brigas deveriam ser cada vez mais sofisticadas, no sentido de que a ironia, o humor e a agressividade controlada gerariam uma espécie de embaixada, onde a gente pode manter as conversações, embora pensamos diferentes um do outro. Uhum. Esse seria o caminho ideal de convívio. Porque por isso que tem as discussões de intermediários que são os embaixadores, as pessoas que conversam para dirimir dificuldades ou problemas de fronteira. E veja bem, agora me passou pela cabeça o seguinte, doutor Maia. Nas famílias, também uma pessoa é eleita para fazer esse papel. Se tiver Geralmente, alguém eleito para isso, essa família geralmente começa a funcionar melhor. aparece Mas aquela pessoa que é chamada quando a coisa já está a ponto da explosão maior, né? Já está a exatamente. fofoca toda instalada, e daí aquela pessoa é chamada e acaba conversando com as partes, como se fosse o embaixador, para ver se consegue recolocar tudo na mesma linha de tiro, para brigar, né? Para não haver guerra e que os limites sejam respeitados, né? Com certeza absoluta, né? É. É. Esse lado não é fácil, mas são ideias importantes que aquele mais inteligente efetivamente poderia ser escalado para isso, né? Só que esse também um dia pode cansar. Porque Ah, essa não, pessoa também tem que abrir mão, às vezes, de um domingo, tem que abrir mão de um passeio com a família para poder ir lá botar, apagar o incêndio daquele bando de velhota lá que não consegue mais conversar. não, Né? tu vê, Por causa agora de dá para uma, usar porque ah, geralmente é por causa de uma, as outras todas estão naquele conflito ali sem querer, só queriam estar de boa, em paz. tu vê, dá para usar o exemplo da nossa ouvinte anterior. Ela deixa de ir, passa tempo sem ir, mas daqui a pouco a culpa obriga ela a ir. Isso. Mas tu vê que durante o tempo que ela está longe, ela começa a passar mal, ressentida com a culpa que tem em relação ao ideal da mãe. Então volta e o atrito se instala de novo. Então está faltando realmente uma intermediação ou uma visão mais profunda dela mesma na terapia para manipular melhor a culpa dentro dela. Para desapegar, né? É, porque a culpa me vincula ao problema. A culpa é um dos afetos mais terríveis, porque a culpa pode aparecer como culpa consciente ou culpa inconsciente, que gera situações aonde eu me coloco mal em situações outras. A estrutura da culpa é tão sofisticada que é uma espécie de demônio interno. Já que eu me afasto daquele lugar onde eu tenho culpa, mas a culpa continua, eu vou ter dificuldades em outros lugares por atitudes minhas que eu não sei bem por que fiz aquilo. Então tu vê que se eu não lido bem com as culpas conscientes, eu posso torná-las inconscientes e aí sabotadoras da minha vida. Que loucura isso, né? Mas essas são as nossas loucuras mais complicadas, que uma boa terapia começa a desvelar, quer dizer. Tu sabe que a psicoterapia é parecida com a arqueologia. Eu começo a desenterrar fósseis
e coisas que eu digo, mas, meu Deus do céu, mas eu não imaginava que embaixo dessa terra ia ter tal coisa, tal outra. É mais ou menos isso que o próprio Freud dizia. Quando começaram a escavar Pompeia, as coisas inconscientes são que nem a cidade de Pompeia. Começaram a ver o tamanho da catástrofe que foi a erupção do Vesúvio. E ele usava muito isso para entender as terapias de escavações mais profundas, onde eu vou ver os meus esqueletos. E por que eu tenho esses esqueletos afundados em mim? Eu soube, por exemplo, de uma moça que acabou lembrando de um assédio que ela sofreu numa terapia onde ela estava falando sobre a questão da beleza dela, né? Que ela tinha dificuldade com, não lembro se era com uma orelha que era muito grande, era uma coisa assim bem bizarra, tá? E ela estava tratando por causa disso. E no final ela acabou descobrindo na terapia uma memória desenterrada que depois foi ficando cada vez mais clara. E aí o trabalho seguiu por uma outra linha, uma coisa assim. Mas é que nós temos memórias que não nós enterramos mesmo, né? Sim, essas memórias ocultas, vamos dizer assim, são as chamadas memórias traumáticas. Porque os traumas são, por isso que se diz que são verdadeiras entidades internas, subpersonalidades, estruturas que nos habitam, que pensam, sentem e podem agir. A revelia da estrutura consciente. Por isso que quanto mais eu souber de mim, nesses níveis mais profundos, que isso indica uma terapia de mais profundidade, ou de insight, que a gente chama, de percepções novas, porque à medida que eu reestruturo a minha vida, vendo-a evoluindo dentro de um relacionamento assim de conversar sobre as minhas vivências ou meus problemas atuais, começa a haver insights e possibilidades novas de entendimento. Então, o que pode acontecer? Através da racionalidade e da razão, eu começar a metabolizar melhor afetos, porque esses afetos são dominantes. Se eu sou vítima de ciúmes, de ódio, de raiva, de orgulho, eles são dominantes, eles são quase como estruturas que me mobilizam dessa forma. E eu, como não tenho consciência central, que eu chamo do o observador, que eu e tu aprimoramos a cada conversa nossa, para entender melhor essas coisas, eu não consigo entender bem essas dinâmicas profundas, como tu trouxe o exemplo da moça que abriu um esqueleto. Ela descobriu um esqueleto que fazia mal para ela, sem ela saber. Sim, porque as nossas reações aqui que são automáticas, elas são manipuladas pelo nosso inconsciente, né? Por estruturas que um dos teóricos da psicanálise levanta como estruturas assim, tipo, estados afetivos me deixam sempre 2 ou 3. Olha bem, se tu olhar para ti, em determinado lugar eu estou estranho. Cara, por que eu estou me sentindo aqui mal? Em outro lugar eu estou assim, mas eu não sei, eu estou angustiado aqui agora. O que está acontecendo? Então a consciência procura um porquê que eu estou mais ansioso aqui, porquê que eu agora nesse lugar eu estou assim meio cestroso, meio envergonhado, meio. Quanto mais eu for capaz de perceber esses estados afetivos, mais consciência de mim mesmo eu tenho. Isso é que tu tá realmente presente no aqui e agora, né? Que é porque a aqui gente sempre agora estou comigo. Isso, eu sou. Atento aos afetos que me habitam, que eles, conforme, porque tu pode ver, naquele filme que a gente comentou divertidamente, aparecem as ilhas afetivas, ou os afetos personificados, né? A ansiedade é o mais terrível deles, né? Mas tu viu que eles vivem associados. A alegria às vezes fica da cor da ansiedade, o medo, a raiva.
eles se juntam como estruturas assim quase personificadas. E cada um passa a ser uma espécie de habitante interno meu que me estrutura afetivamente naquele momento. Sim. Quanto mais atento eu for a isso, melhor eu me sinto. Então, é bem como tu disse, eu não tenho vergonha de dizer que eu fico deprimida e ansiosa com essa situação. Eu não E tenho. Tô, né? Mas assim, ó, hoje nós já comentamos aqui, por exemplo, aquela história do LGBTQFGH, que hoje, né, a gente sabe que está dividido, né? A questão da sexualidade. LGBTQIA+, e aí vai, né? Então a gente já falou que isso acontece porque nós estamos numa sociedade que está cada vez mais sensível a essa fragilidade humana. Quer dizer, eu que estou falando assim desse jeito que está errado, provavelmente, mas nós estamos cada vez mais aceitando as nuances, né? Quer dizer, daí tu aceita e aquela pessoa que tem aquela nuance ali é respeitada. Tu aceita assim, né? Eu acho que assim, ó, a mesma coisa com essa coisa de uma série desse Divertidamente, né? Na verdade, a gente tem só dois sintomas básicos, que é medo e prazer. E aí o medo, tu vai botando angústia, vai botando como é essa coisa que agora todo mundo fala, que é essa coisa mais ansiedade, angústia, mas na verdade é prazer e medo, né? Porque o medo é que é a base da ansiedade, é ou não é? Sim, é porque o desejo o desejo seria assim a alegria e a vontade de se realizar através do desejo, que é o ser feliz, vamos dizer assim, né? O desejo. Então vamos colocar o desejo na posição mais básica, orgasmo. Se eu tiver um bom orgasmo, eu sou feliz. Do desejo bem objetivo, bem concreto. Mas o desejo é uma coisa, vamos dizer assim, espalhada, né? A partir do desejo sexual, nós temos o desejo do dinheiro, o desejo do poder, o desejo de ser visto assim, de ser visto assado. Então, todos esses desejos são o prazer. Agora, para chegar nesses lugares, eu tenho que vencer obstáculos. Aí o medo de não poder ser, ou não poder chegar. Então, são os dois grandes pontos que se dividem em vários níveis de afetos outros. Calcula-se mais ou menos 20 e tantos afetos nomeáveis. Eu tenho que ser capaz de manipulá-los no autoconhecimento de mim mesmo, para não ser vítima de estruturas que me habitam o tempo todo e fazem de mim assim um joguete. E a culpa é um dos mais pesados que pode existir. Olha só, outra amiga diz, eu tenho um cunhado extremamente debochado, te olha e já acha um defeito, gordo, mal vestido, defeito no almoço, enfim, insuportável. Tem um lado na família que não convida ele para festas. Eu encaro ele, desafio, aí ele se cala. Um Natal ele me chamou de abajur. Tive que mudar a roupa. Tive que mudar a roupa. Talvez eu parecesse mesmo. E ela mesmo ri aqui, né? Esses carinhos assim na família são brincadeira, né? Enfim, tem uma outra história aqui também que diz assim. Vem cá, e ela não descobriu o abajur dele? Brincadeira, porque geralmente a pessoa é toda escrota, né? E se acha assim, meu pai. Né? Tem uma outra história aqui que diz assim, Dr. Maia, na enchente, acolhi meus tios. Ela é minha madrinha, os dois com mais de 80. Fiquei extremamente feliz por poder fazer algo por eles. No segundo dia, a mulher do meu primo veio e retirou eles daqui. Ela disse que levaria eles para a casa deles. Descobri depois que levaram para a casa da minha mana, que já tinha outro casal de tios de mais de 80 anos. Fiquei muito mal. Mandei uma mensagem explicitando minha revolta e ela me chamou de egoísta. Meus tios não reagiram, pois precisava deste filho, pois é o único que está por perto. Não vi mais eles, não consigo. Estou errada?
Pois é aí que está. São problemas familiares em que vários tipos de afetos se interligam, né? Uma agressividade, uma não informação detalhada, um porquê fazer isso, um porquê fazer aquilo, que geram ressentimentos e brigas até bem pesadas, né? Por isso que a pessoa que, como ela, que está nos contatando, deveria ver que habilidades ela teria de organizar internamente esses afetos que são, na realidade, a base aí parece que é ressentimento, porque foi agredida pela outra, pela irmã, né, ao fazer Isso. isso. Então, ela teria que resolver dentro dela essa insatisfação. E, através da possibilidade aí, então, de intermediação, de conversar melhor com a outra, para entender bem por que houve esse tipo de problema, que é o intermediário diplomata, né? Que tu vê, são cenas complicadas ou posições complicadas, entre aspas, que não deveriam ser tão complicadas se houvesse diálogo, né? Sim. Mas é que chega uma hora que tu já não tem mais vontade de dizer nada, não se mandar para aquele lugar, né? E Pois aí quando então, tu aí é tem que tem que aquela haver, vontade, então, a aí a casa cai. intermediação. Aí é que tem que haver, bem cá. Será que dá para continuar vivendo juntos? A família pode organizar melhor isso? Ou precisamos de uma separação? Em relação eu não de amizade e relacionamento mais sofisticado e aberto, de dizer o que eu Sim. penso, o que eu acho, o que eu estou me sentindo assim assado. Não há diálogo desses tipos de afeto. Não. Então a ruptura é evidente, né? No caso aqui fica claro assim, né? Os tios foram para casa dela, a, a prima dela foi lá e buscou o casal e levou para casa da mana dela. Não foi a mana que buscou, foi uma prima, né? Então, pelo que eu entendi, não foi a minha mana, mas a prima. Ela me esculhambou, eu já arrisquei. Eu tenho, assim, ó. E aí a tia ficou quieta porque precisa do filho, entende? Os velhos ficaram quietos. Porque velho, dependendo da situação dele, vira mala, né? Qualquer um Pois chega é, e leva para um lugar, leva para o outro e vai arrastando a velharada para cima e para baixo, porque a pessoa não criou condições de ter uma vida pessoal, né? Vai saber, a gente não sabe muito a respeito da pessoa. Mas a reação dela, eu faria a mesma coisa, também não falaria mais nada nem com ninguém, porque elas foram tiradas da minha casa sem que eu tivesse presente e sem nenhuma explicação, né? Que coisa. mas tu vê, né, Beatriz? São situações complexas que uma solução bem objetiva é muito difícil. Ah, muito difícil. E o ponto é esse: o quanto de ressentimento ela ficou mal com Uhum. ela mesma devido a isso. Então, por isso que eu digo que ela que teria que tentar resolver isso internamente, ou Internamente. se afastando, ou parando de ter a vivência negativa que parece que é a queixa principal, né? Na verdade, se afastou, ela já se afastou. Ela está questionando com a gente aqui. Até Então, porque a nossa conversa aqui, eu não estou falando tudo que eu estou recebendo, tá? Mas a nossa conversa está acordando muita gente com uma série de questões pessoais, viu? sim, porque é como resolver questões complexas Uhum. pessoais que nós aqui agimos como uma espécie de intermediário diplomata, né? É, Levantamos hipóteses a serem usadas para solucionar os esquemas que, como tu disse, acordam os nossos problemas. Sim, porque tu também te encaixa, né? Quem é que não tem um primo, um tio, um irmão, um filho, um pai, uma mãe que não é mala? A gente, às vezes, é a mala da família, nem se dá conta. Sabe? Aquela pessoa Exatamente. cheia de tiradas inteligentes, muito engraçadinha, a pessoa às vezes está magoando meia dúzia, né? Mas, Beatriz, eu sou a mala mais bonita, e tu? Eu também sou uma malinha cor-de-rosa. Juro que eu estou agradando, né?
Então me segue. É que no fundo, se não tem interesse de realmente fazer uma coisa pior com a pessoa, é tudo a questão de querer lacrar, né? Como a gente gosta de dar uma lacrada. Aí agora tu falou tudo. O lacre é a melhor coisa, sim, né? Só que, olha, não é fácil ficar lacrando todo mundo. Daqui a pouco eu me lacro, né? Exatamente. Tu entra em modo lacração total, né? E principalmente porque essas pequenas nuances, assim, mais assim, familiares, elas parecem que nós temos inclusive direito de ser chato, né? Porque afinal ele é meu primo, eu falo para ele o que eu quiser. Ele é meu sobrinho, eu vou para ele. E não é assim, a gente parece que perde um pouco do respeito, né? Daquela coisa da distância maior. O parentesco deixa eu meio dono do outro, né? Pois é. Olha, eu tenho uma pessoa aqui, doutor Maia, que está muito, tipo assim, ele é a mãe dele, eu acho que eu vou deixar para o próximo sábado, tá? Mas a mãe dele ficou viúva, não entendi muito bem aqui, mas eu acho que foi pelo Covid, tá? Ficou viúva e ficou muito bem e tal, ficou bem financeiramente, ele tem uma posição boa também, mas acontece que agora ela começou a namorar um eletricista que foi arrumar uma coisa na casa dela. E ele tá desolado por causa disso. Já vou deixar assim a imagem dele, a gente fala no próximo sábado, tá? Mas é que ele tá desolado, porque eu não sei se ele, por exemplo, fosse o Elon Musk, ele ia gostar. É só porque é um eletricista? Não entendi muito bem, né? Tem várias nuances aí a serem levantadas. Mas ela começou a namorar um eletricista e ele tá dizendo aqui, ele diz meio rindo, kkk, né? Que ela está se programando, se enfeitando, arrumando o cabelo, mudando os móveis da casa, só para mostrar para esse sujeito. Mas que com certeza... Ele acendeu a luz dela. Mas claro, a mulher está feliz e o filho já está aí enchendo os pacovada velha. Como é que pode, né? Se fosse meu primo, eu já ia xingar, né? Oi, Beatriz, não é qualquer eletricista que acende a luz interna das pessoas. O cara chegou lá, botou a tomada no lugar certo, acendeu tudo na mãe dele e ele tá brabo. Estão felizes. Claro que os riscos são reais, né? Claro. Não, aí claro que tem uma série de, mas vamos dizer assim, uma luz interna numa pessoa abrindo esse campo, que é o amoroso, bem aquilo que tu falou antes, o desejo. O desejo se abrindo, eu sou feliz, né? É claro. E depois, o mundo está quase acabando, o Armagedon já está por aí, né? Vamos ser menos... O fogo vem vindo. Olha, assim, tipo, amigo, dá uma relaxada, sabe? Relaxa. Fica atento, porque afinal de contas é a tua mãezinha, né? Fica atento. Mas abre espaço para ela ter uma ilusão, para ela ser feliz, para ela sonhar. Porque a vida é tão curta, tão chata, né? Acho que todo mundo tem direito. A pessoa tem 70, 80, não pode mais se apaixonar. Por quê? Onde é que está escrito? Ei, Beatriz, não seja bombeiro desse fogo. Isso, olha aqui, ó. Vou perguntar aqui para ele qual é o trabalho dele. Não, ele trabalha com TI, com internet. Mas que coisa, né? Olha só, tem que ver todos os detalhes, ajudar, ficar presente. A maior parte de nós precisa de como é que eu vou dizer assim, aquilo que os navios chegam no porto. Todo mundo precisa de pessoas na vida que sejam um porto seguro, né? Exatamente. Mas, então que ele seja, né? Isso. Que ele cuide das coisas negativas que porventura possam acontecer. Então ele fica de observador, cuidador. Exato.
E não botando areia no caminhãozinho da pessoa, pelo amor de Deus, não faz isso nem contigo nem com ninguém, né? Só fica ali Não é? atento. Apagar o fogo do desejo é chato. Pode ser um fogo que queime, né? Mal. Pois é. Mas a gente está sempre querendo realizar desejos, né? Tem que mais é ser feliz, né? E o Não, não... feliz é ligado ao desejo, né? Ah, sim, daí fica muito melhor, né? Pelo Claro. amor de Deus. Agora na semana que vem, eu quero ver se a gente trata por aqui sobre a questão da serotonina, né? Dizem O que hormônio da felicidade. é o hormônio da felicidade. Eu acho que dá para falar até como é que a pessoa pode cooptar, assim, e consumir e transformar em serotonina, né? Para poder saber que não significa só filho de quem tu é, onde é que tu nasceu, qual é teu time de futebol, qual é teu partido político que te faz feliz. Existem coisas internas também, químicas, né? Orgânicas, que te ajudam É, a ter. o desejo fisicamente está carregado de serotonina, né? Mas também quando tu tá apaixonado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Ah, quem não esse viveu isso não viveu. exatamente. O A mundo fica paixão é cor-de-rosa, a base. o mundo fica cor-de-rosa, o céu fica mais azul, fica tudo diferente quando tu tá apaixonado. Aí vem o filhote aqui, ai, porque ele fez. Desculpa, tá? Não tô querendo desmerecer o que tu falou, mas não dá, né? Tem que deixar a mãe ser feliz, por favor. Ele está vendo os perigos mais do que o prazer dela. É amor, né? O amor que quer É. cuidar demais também pode atrapalhar, né? E eu sequestro a pessoa para não ter prazeres que eu acho que são errados. Aí eu tiro o prazer do outro. Que coisa estranha isso, né? Tu ama tanto uma pessoa que tu não quer vê-la feliz. Porque eu preciso vê-la do jeito que eu quero que ela seja. Aí entra o sequestro afetivo, né? Que doideira. Bom, chegamos então ao final de mais uma e meia hora de conversa, que é um prazer para mim, um privilégio. Muito obrigada, doutor Maia. Um bom Obrigado, final de Beatriz. semana. Para mim também. Então, até a próxima e um abraço nos ouvintes. Né? Muito bom. Conversei com o Dr. Maia aqui na nossa programação do sábado, dia 14 de setembro, e estou indo embora, né? Estou indo embora. Obrigado para todo mundo que participou. Desculpa alguma coisa, alguma brincadeirinha aí, né? E nosso WhatsApp é o 986877340, tá certo? Estamos aqui esperando os amigos e as amigas, porque tudo que a gente mais quer nesse mundão é ter um pouco de afeto, mesmo que seja nas redes sociais, né? Afinal, o nosso mundo é esse, fazer o quê, né? Fiquem em paz, amanhã às 19 horas teremos o Adroaldo Bauer Correia com o domingo.com e se tudo der certo, segunda-feira às 9 horas eu pretendo estar por aqui dando bom dia para todo mundo, tá? Grande beijo e até lá.